Conseguiu salvar aí? Nossa! Eu vim para a sala, porque o meu escritório é lá atrás. Aí eu falei, bom, deixa eu ir para a sala, porque de repente o sinal aqui está um pouco melhor, não sei. É, Desculpa então, aí, pessoal. Mas então vamos tranquilo. voltar. Vamos lá, levanta sua É, cama aí de novo tá aí, bom que assim? tá isso aí. Um pouquinho Tá, mais que tá muito tá baixo? cortando o seu rosto, é. Não, agora tá no nariz Aí. aí. Mais Mentira, um eu tô vendo pouquinho. inteiro. Não, é Assim? quando você é quem chama, aí você tem que colocar mais pra cima mesmo para dar espaço, né? Ah, tá. Tá bom agora? Tá pegando a sua testa aí, mas tá dando pra ver. Ah, não acredito. E aí? Não, agora ficou o contrário, tem que ser pra cima, você colocou pra baixo. Então, mas eu tinha colocado para cima. Aí, melhorou, tá só na testa aí, tá bom. Eu não Agora, entendo isso. agora tá ótimo. Tá bom. Então vamos tentar voltar, né? É bom que a gente Isso. ganhou um tempinho a mais, né? Ficou um Então, tempinho a mais é, agora. então o que acontece? Existe uma situação que Você muitos conseguiu gravar aquela pastores, hora? nada caiu, eu não consegui gravar, infelizmente. Aí não esquece agora Existe, depois pra gente salvar, né? sim, sim, vou Salvar aí, salvar. salva no seu dispositivo aí É, pra depois ex- a gente aproveitar um pedacinho. sim, sim. Aí se você já quiser tirar os comentários aqui agora, só você clicar Eu aí não sei no. como faz isso. Você clica aí no, nesses três pontinhos aí e coloca desativar comentário. Ok, Ok? esse foi. Foi? Isso. Abaixa só um pouquinho mais sua câmera, que agora ficou o contrário. Em vez de pegar na testa, tava pegando. Aí, show, show, legal, legal. Beleza. Tá. Então, nós estávamos falando nesse último assunto, né, que pegamos aquela primeira parte, que foi com relação aos 6 tipos de casamento, que a maioria das pessoas imagina que sejam somente 3, Só e três, você explicou os 3. Vamos só voltar ao assunto então, porque às vezes a pessoa não entrou, né, que é comunhão de bens. Ah, parcial de segue. bens. Comunhão Comunhão de parcial. bens, comunhão parcial de bens, a comunhão total de bens, separação total de bens, me fugiu. Tem União união estável, estável. união estável, aquela situação que quando a participação nos finais dos aquestos e a situação no compativo, né? Que é Uhum, aquela situação que eu falo que é um pouco mais delicada, emocionalmente falando, né? certeza. Aham. Tudo bem. Aí nós tocamos no assunto de quantos meses, quanto tempo, qual o período para dar entrada nos trâmites, Exato. né? Em todo o protocolo, em tudo que tem que acontecer. Eu falei que é uns 60 dias, dependendo, 45. Por quê? Depende da demanda. E essa demanda seria os meses que mais tem casamento, que é maio, setembro e outubro. Então, tem uma outra situação que muitos desconhecem. Até cartórios desconhecem. Uma vez eu fiz um casamento nessa situação, e quando foi dar entrada, o cartório não conhecia. Aliás, foram 2 cartórios. Um na região aqui em Inoã, que é ali perto de Maricá, aqui no Rio de Janeiro, região oceânica, né? E outro foi em Caraí, Niterói, aqui no Rio de Janeiro, Niterói, do outro lado da ponte de Niterói. E que eu tive que explicar para o delegatário do cartório como era o processo de fazer aquilo. Muitas pessoas não sabem. E muitos pastores e padres não sabem, né? Eu até tentei ver, porque existiu algumas diferenças, algumas situações, tentei buscar uma informação, mas eu não consegui que essa resposta viesse antes dessa live entrar, e eu vou deixar meio que em stand-by. Mas o casal perde a data. Vamos imaginar, eu vou me casar e eu não sabia de nada, primeira vez que estou me casando, eu não sabia que eu tinha que dar entrada com tanta antecedência, eu achei que fosse no cartório, o que o celebrante ia chegar e fazer ali, eu não sabia o que era.
Uhum. Então eu perdi a data. Faltam 20 dias, 25 dias para o meu casamento. O cartório não faz, né? Não tem como fazer. Então só quem pode fazer um casamento nessa situação é um pastor, é um juiz de paz eclesiástico, né? Por quê? A gente vai entrar, o casamento normal, que a gente dá entrada normal, ele vai pelo artigo 226 do Código Civil, né, da Constituinte. Ele vai isso daí, corre os trâmites direitinho, vai para o tribunal, lá o juiz vê, aprova, não tem nenhum tipo de contestação para fazer, sai no Diário Oficial, nada, sai no Diário Oficial, vem a habilitação, eu posso fazer aquele casamento. Quando é no artigo 74, ele perdeu a data de dar entrada, eu faço o documento chamado Termo de Casamento Religioso com Efeito Civil, que é o mesmo documento que eu faço quando é com a habilitação prévia. E eu vou entrar com a habilitação pós-casamento. De que maneira? O casamento vai ser dia 10 de maio. Beleza, a noiva perdeu o prazo, não tem problema. Eu vou fazer esse documento. Ali vai constar todos os meus dados, os dados dos noivos, os dados das duas testemunhas, e eu vou realizar essa cerimônia. Acabou a cerimônia, todo mundo assinou, eu trago esse papel comigo do mesmo jeito do outro. Trago esse documento comigo, reconheço a firma da minha assinatura, os noivos voltam de lua de mel e eu tenho até 90 dias para dar entrada nesse documento. Esse documento que eu faço, eu não estou com nenhum aqui, lá no escritório eu tinha, esse documento que eu faço, ele tem uma validade de 90 dias e é a certidão provisória de casamento. Então, só quem pode fazer isso é um líder religioso, um pastor ou um padre. Em 2015, quando eu estava fazendo o meu curso, um professor falou que os padres não estavam, de algumas igrejas, os padres não estavam querendo mais fazer isso. Dá trabalho, vai e vem, eu sei como é que é isso, que eu faço bastante casamento assim. Então, mas existe, não é que o padre não possa fazer, alguns não querem mais fazer. Ele fala para que o noivo vá ao cartório, case, e depois volta lá e faz a cerimônia e pronto, entendeu? Nesse caso, eu não sei se um diácono poderia fazer, eu fiz umas perguntas a uma pessoa, mas eu não consegui o retorno a tempo suficiente para isso, porque foi desde 2015 que eu soube disso, então eu não sei se atualmente mudou, porque muita coisa muda nesse meio de casamento. Eu já fotografei casamentos onde apenas o diácono estava celebrando. Ele estava Sim, com o diácono autorização pode tudo. celebrar. O padre ele não celebra fora do templo, mas o diácono pode ir. Não é que não pode ir, não. Ele pode ir com a habilitação prévia ou pós. Não tem problema nenhum. A lei não impede. Apenas o que eu soube, e realmente eu conheci algumas igrejas que os padres não querem ter esse tipo de apurrinhação. Mas Até por porque questão de trabalho mesmo, né? De manutenção. até porque tem umas noivas que não compreendem certas coisas. E o padre... Eu sou secretário de atas também, e esses termos, essas colocações são realmente assim, você tem que prestar muita atenção em tudo que está sendo Tem uma escrito. vírgula fora do lugar. Isso, porque senão aí não se aceita mesmo. Então, eu já Não fiz sei. algumas atas nesse sentido, a gente vê que é bem minucioso mesmo, são vários detalhes. Por quê? É para se confirmar realmente, né, o que aquela pessoa, filha daquele casal, está casando com aquela outra pessoa, etc, etc. Dá para cada um com as suas respectivas Exato. Aconteceu nomenclaturas e tudo. um fato, trazer uns cases assim, para dar uma... só para você entender. Aconteceu um fato muito interessante comigo uma vez. O casal veio, pediu para dar entrada no casamento, estava tudo perfeito. E ele era do sul de Minas. A gente morava lá, não sei onde. O cara era gerente de um grande banco, aqui no Rio. Ele morava lá, se criou lá, mas veio embora para cá. Fez faculdade, trabalhava num grande banco aqui no Rio de Janeiro. Quando, ao invés de sair a habilitação, eu recebi um telefonema, um e-mail, aliás, do cartório, dizendo que aquele senhor, aquela pessoa, ele era casado. E que ele não podia casar. Aí a coisa ficou estreita, né? Eu falei, como é que você faz isso? Não, mas isso daí, olha, ele foi tão inocente a resposta dele. Ele falou assim, não, isso daí, olha só, eu engravidei uma menina
lá eu morava na roça, nem sei se era meu filho mesmo, e o pai dela me obrigou a casar, mas eu nunca morei com ela, a gente casou, mas eu nunca tive nada com ela, eu vim embora para o Rio de Janeiro, isso tem muitos anos, isso tem mais de 30 anos isso, e eu estou me casando agora, eu nunca me casei. Eu falei, como não? Você casou lá no sul de Minas, lá, seja onde for, você está casado? Ele, mas eu não sabia. Por favor, né? Um Como que... gerente de banco formado em ADM não sabia que ele casou lá no interior, não sei aonde. Eu acho que ele foi tão criança, tão bobo, que ele não imaginou que isso ia passar por todo o Impedido. Brasil, né? Vai em todas as comarcas para ver se o cara é casado, se a mulher é casada, né? Porque tem muitos homens aí que vêm para bigamia mesmo, dá uma de faz cara de paisagem, entendeu? E vai lá e faz. Isso acontece muito ainda? Acontece, acontece. Aí a noiva, meu Deus, eu não sabia que ele era casado. Não, mas eu não sou casado. E ficou aquela discussão. O casamento não aconteceu, claro. O casamento não aconteceu. Ele teve que se divorciar, não sei, não tive mais contato com ele. Então, de vez em quando a gente toma uns sustos desse, entendeu? De vez em quando acontece uma coisa assim. E E dentro dessa papelada aí, a pessoa, isso pode acontecer quantas vezes? A gente escuta, tem uns casos hilários aí, né, de Fábio Júnior, por exemplo, e separa casa, trocentas vezes. separa casa, É, arrumou as documentação direitinho, pode casar à vontade. infelizmente. Eu acho que isso é infelizmente, eu acho que não poderia. A Igreja Católica, ela não casa divorciado. Eu acho isso fantástico. Já a Igreja Evangélica, ela casa divorciados, né? Ela faz o casamento religioso com efeito civil dentro do templo ou fora do templo, com pastor ou com juiz eclesiástico. Eu acho que ambos estão certos. Tanto a Igreja Católica, que não quer casar, quanto a Igreja Evangélica, que quer casar. Pastores se divorciam, padres não se casam, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E as pessoas, quando se casam, elas não se casam pensando em se separar, né? Todo mundo casa naquela coisa, aquela emoção linda. Eles querem para toda a vida, mas nem sempre é para toda a vida. A coisa acontece, né? E no meio do caminho, por algum motivo, eles se perdem e acontece o divórcio. E eu acho que eles têm o direito de ser felizes, de buscar a felicidade, entende? Eu não sou literalmente contra não poder receber uma bênção na igreja. Eu entendo, só não aceito. Então, na minha igreja, que eu sou evangélica, lá a gente faz. Mas também a gente só faz de um. Casou, separou, casou de novo. Separou de novo? Para. Aí já não tem mais a bênção, entendeu? Porque é feito todo um processo. A gente conversa com o casal para se certificar realmente houve a separação, beleza. Não existe a menor possibilidade de voltar, porque enquanto a gente puder fazer com que aquela família se reintegre, volte, é o que a gente quer. Sim. Mas se não for possível, não tem jeito, tem que correr atrás da felicidade. Não tem que ficar triste, parado, chorando, não. Tem que partir para o abraço, ser feliz e casar mesmo, entendeu? É a mesma coisa que, assim, quando não se trata de casamentos, mas quando tem situações onde tem filhos que se encontram em situações muito conflitantes, olha, precisa ser registrado com paternidade de Claro, alguém. Então, exato. ainda que seja filho de filha, com pai, alguma coisa esquisita assim, Tem que ser registrado, tem que ser registrado do tem que mesmo haver. jeito. Eu acho que assim, é só E documentar, aí né? Documentar existe, o que está exatamente, acontecendo. existe uma complicação também que é muito legal eu trazer aqui, que as noivas têm que ficarem atentas, elas têm que ficar muito ligadas quando um certo juiz de paz ou juíza de paz eclesiástico chega e fala, não, olha, eu faço tudo para você, você não precisa se preocupar com nada, você me dá seus documentos, eu vou lá, eu dou entrada, eu cobro X, Y, Z, dou entrada para você. Ela vai lá, dá entrada, ela faz o casamento. Muitas dão entrada em gratuidade sem ela nem saber, com documentação falsa. Muitas não dão entrada em nada e finge que está casada. Aí quando a noiva tem um filho que vai na igreja católica,
para batizar a criança, que o padre pede a certidão de casamento, ela até leva algo falso. Quando o padre olha que joga no registro, ela não está casada. Então, aqui no Rio tem algumas situações assim. Eu sou muito procurada, né? As pessoas falam muito a respeito disso. Aconteceu recentemente um caso bem grave aqui, de várias noivas que não estão casadas. Eu sou corregedora do Conselho Federal de Juiz Eclesiástico de Paz, aqui no Rio de Janeiro. A sede é aí em Governador Valadares, e eu sou aqui do Rio. E eu recebo muitas denúncias, né? Eu recebo muitos comunicados a respeito disso. E, gente, é uma dor muito grande. Você pensa que está casado e não está. Ou então você gastou uma grana para dar entrada naquele casamento, a criatura foi lá no cartório, entrou com o pedido, fez uma declaração de hipossuficiência, deu entrada no casamento gratuito, ficou com todo o dinheiro, entendeu? E fez o casamento aconteceu. Não, o casamento foi registrado, só que é gratuito, não cobrado as taxas do cartório. Então ela pegou a taxa do cartório e ficou para ela. Ela falsificou um documento, eu não sei como é que isso passa, mas passa. E acontece muito isso, uma pessoa morar numa jurisdição e se casar num cartório de outra jurisdição. Está errado. Se houver aí um Ministério Público em cima disso, buscar, vai ver que tem muita gente que não está casada, não. Pensa que está e não está. Eu tive uma denúncia de somente um juiz eclesiástico de paz, que ele montou um cartório na garagem da casa dele, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e tinha mais de 6 mil casais casados por ele, todos solteiríssimos. Assim. Você já pensou que o cara é demais. Então, eu falo para as noivas, pelo amor de Deus, busquem, vocês têm um celular na mão, coloca lá no Google, fulano de tal vai me casar, bota o nome da criatura no Google, vê se tem reclame aqui, vê se tem algum processo, se ele é uma pessoa realmente que vai te dar a segurança, porque eu sempre falo nos meus casamentos, olha, eu estou aqui, eu vou te dar a parte legal, civil, eu estou garantindo com esses documentos. Agora, a felicidade de vocês é com vocês. Então, tenta buscar, ver se realmente essa pessoa é um juiz eclesiástico de paz, se ele é um pastor ou uma pastora, se ele realmente tem dado, por lei, a possibilidade de, no final do casamento, falar, eu vos declaro marido e mulher. Porque a maioria, olha que incrível, as pessoas não sabem. A maioria dos celebrantes sociais, o que é um celebrante social? Eu me casei no cartório. Na casa de festa vai ser só uma confraternização, eu vou chegar de noiva e vai ter um profissional celebrante, capacitado, que vai fazer uma celebração linda para mim. Personalizada, romântica, ecumênica, seja lá o que for. Ao final da cerimônia, esse celebrante social, ele não pode dizer, eu vos declaro marido e mulher. Porque se eu estiver nesse casamento, ele vai sair de lá preso. Porque isso é crime. Entendeu? E tem muitos celebrantes. Celebrantes, pelo amor de Deus, vocês não têm autorização de declarar ninguém casado. Só quem declara casado é juiz de paz, pastor e padre. Só. Só a gente pode falar, eu vos declaro. Tanto que a fala é, em nome da lei, né? Eu vos declaro marido e mulher. Eu posso falar isso. Eu tenho credencial para isso, eu estudei para isso, eu fui formada nisso e eu sou reconhecida nisso a nível de Brasil. Né? Casamento em qualquer parte do Brasil e fora dele eu posso fazer. Então, celebrantes, você tem algum aí me ouvindo ou alguém conhece, fale com eles. Vocês não podem declarar ninguém casado. Tá? Mais uma ideia aí para as pessoas ficarem ligadas, porque não é por aí. Exatamente. Sim, tem que se atentar. E com relação à questão tanto civil como religioso, seja católico, evangélico, etc., eles precisam ter registrado em seus livros, né, toda essa data, local,
E esse livro tem nome que ser completo. registrado, todos os livros, por exemplo, tem 3 livros aqui, estou na metade cada livro tem 100 páginas, de 2015 para cá. Então, está acabando o 3º livro. Quando ele terminar, eu vou pegar mais um livro de 100 páginas. Eu vou ao cartório de notas e registro aquele livro. Entendeu? Ele tem que ser registrado no cartório de notas. E tem que ter o CNPJ da minha igreja, a ata da minha igreja, o estatuto da minha igreja, a minha ordenação. É uma série de documentos que estão contidos naquele livro para começar, então, as páginas com a habilitação e o termo de casamento religioso com efeito civil. Entendeu? E ele tem alguma nomenclatura diferente, não? Ele Não, é é um livro de livro registro. especial para Livro é livro de especial, registro de livro de casamento? registro de casamento religioso com efeito civil. Mas é o mesmo que se registra, onde registra-se a ata de posse do pastor, por Não, exemplo? não. Só se registra mesmo casamentos. Ele é E daí, específico para casamentos. esse livro de ata de casamento, ele é registrado aonde? Então, o livro da igreja é um livro que está lá. Livro de casamento religioso com efeito civil. É esse livro. Nele é registrado todos esses casamentos. Entendeu? Ok. Agora, a ata da igreja é outra Não, coisa. Eu apenas esse livro. preciso da ata, é dentro da igreja. Esse livro que se registrou esses casamentos, ele tem que ser registrado, que você falou? Ele tem que ser registrado no cartório. Antes de começar qualquer casamento, eu tenho Qual que levar ele cartório? lá, cartório de notas. Qualquer cartório de notas. Não necessariamente na minha jurisdição, na jurisdição da igreja. Eu vou num casamento normal, vou num cartório normal de documentos. Uhum. Entendeu? E se ele não foi registrado, todos os casamentos ali. Tá? Pode ser ou pode não ser. Entendeu? E outra, todos os cartórios, tem alguns que deixa passar, por isso acontece. Todos os cartórios que eu caso, por exemplo, a primeira vez que eu fui num cartório, que eu nunca fui naquele cartório daquele determinado bairro, aí eu vou ali pela primeira vez, eu levo xerox da minha ordenação pastoral, eu levo xerox da ata da igreja, do estatuto, do CNPJ da igreja, da carta do presidente da igreja me ordenando e me dando autorização para fazer. Então, isso tudo feito, um bolo assim de documento que eu entrego nos cartórios. Todos os cartórios que eu vou têm esse documento. E se eu nunca fui, eu já vou levando e já entrego. Tem cartório, não, nem precisa. Isso não, mas fica. Tem cartórios que deixa. Eu não Vai sei entender. não. Você abriu uma questão aí que eu acho que devem ter inúmeras igrejas que não têm esses livros registrados. Eu imagino Eu que me agora imagino que você me sim. levantou um negócio aí que eu acho que a Eu pessoa acredito que simplesmente, sim. às vezes pode até ter o livro, mas nunca Mas não registrou. sabe. Não Então sabe. a pessoa às vezes, É, é igual o que você falou, se ela não casou no civil antes e só fez isso na igreja, corre seriamente esse risco aí que você acabou de falar. pode Que sim. aí é uma questão muito, muito complicada, porque eu tenho É, certeza que inúmeras situações podem. infelizmente, existe muita igreja evangélica de um poder aquisitivo muito pequeno, de pessoas muito simplórias, se é que você me entende. Sim. Essas pessoas não têm muito acesso a A computador, informação disso, né? a informação, e nem busca, não tem nem busca. Porque você pode não ter, mas tem a curiosidade e o desejo de buscar e procurar e encontrar, né? Então, eu acredito que aconteça muitas igrejas, sim. E eu acredito mais que tem, quando você pega um documento, tem nenhum aqui na sala, essa habilitação, quando termina a cerimônia, eu tenho que pegar a habilitação, que é igualzinho a uma certidão de casamento, ela é azul e amarela, daquele jeitinho mesmo, eu viro atrás dela, carimbo da minha igreja, e coloco cerimônia realizada em tanto do tanto de 2000 e tanto. É assim.
Muitos pastores não sabem disso. Aí arquiva aquilo, tudo está arquivado bonitinho. Aí o pastor chega, vamos imaginar que chegou uma auditoria na igreja. Aí, cadê a pasta onde tem as habilitações para o senhor fazer casamento? Aqui, todas aqui. Porque aquela habilitação te dá 90 dias para você fazer o casamento. Então você tem que dizer que dia foi. Porque nela não consta o dia, só consta no termo de casamento religioso civil, com efeito civil, quando a gente entrega no cartório pós-casamento. Quando os noivos voltam. Aí se ali atrás não tem, e o pastor não lembrou que dia foi, ele já está errado. Juridicamente ele está errado. E os pastores, muitos não sabem disso, e até igrejas grandes. Eu tive uma vez conversando com um pastor de uma igreja grande que falou assim, eu não sabia disso. Eu tenho casamento daí mais de 15 anos, que eu não lembro mais que dia foi. Porque como existe esse período de 90 dias, a partir da data do casamento, para aquele documento perder a validade, eu tenho que dizer que dia foi para validar. Para minha igreja. E eu arquivo aquilo ali. Entendeu? Então, os meus estão arquivados com todas as datas de todos os... Isso eu aprendi onde? Num curso de juiz eclesiástico de paz, que durou 1 ano e meio. Aí tem um fulaninho, vai e faz um curso de 8 horas, dá uma credencial, coloca uma beca na pessoa, faz uma foto e ainda fala, ufa, finalmente juíza de paz. Como assim? 8 horas? 360 horas de estudo, a criatura quer em 8 horas saber tudo isso que eu entendi, que eu aprendi e que eu continuo buscando porque as coisas mudam? É meio complicado, né? Principalmente com a lei, né? Sim, porque você mexe no estado civil da pessoa, você mexe no nome da pessoa. A noiva muda de nome ou não, o noivo pode mudar também, colocar o nome da noiva. Eles podem fazer isso, hoje é permitido o noivo mudar o nome também. Uhum. E você está mudando os documentos daquela pessoa. Aquela pessoa não é mais solteira, não é mais viúva, ela é casada de novo. Ela não é mais divorciada, ela é casada de novo. E isso tudo requer é muito perigoso, entendeu? Isso é muito delicado e você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. E infelizmente eu não encontro isso por aqui. E trazer, né, principalmente essa autorização para a pessoa se ajudar com as outras pessoas, né? Porque é verdade. Vou te contar, então eu ministro palestras, né, aqui treinamentos para pastores fazer casamento, sabe? Eu ministro palestras para celebrantes de casamento e dou treinamento para eles, faço mentoria para eles e a maioria já eu não sabia disso, meu Deus. Por quê? Porque não tem quem ensine. Entendeu? Não tem, é muito pouca a quantidade de pessoas que estão aí verdadeiramente capacitados. Não estou dizendo que eu sou bam, não. Mas eu converso com as pessoas que dizem, eu não sabia disso. E, assim, celebrantes renomados. Jean, eu não sabia disso, eu não conhecia isso. Pastores, eu não conhecia isso. Eu não sou obrigado a saber de tudo? Não, é obrigado sim. Você está ali numa igreja, você está casando uma pessoa, você está obrigado a saber de tudo. Né? Principalmente com relação a esses assuntos, né? Porque sim. Eles vão cair, incidir exatamente onde você está acabando de mencionar, sobre a validação e a certificação da pessoa, né? Do Estado Civil, principalmente. A noiva, ela muda o nome dela, ela vai ter que tirar tudo novo, tudo com o nome dela novo, tudo com o sobrenome do marido que ela está carregando, ela está fazendo uma outra família. Ela deixou de ser da Silva, passou a ser da Silva Oliveira, sei lá, ela formou uma outra família, ela vai ter que mudar aquilo tudo. Dá trabalho? Dá, mas ela formou uma nova família. Né? E a pessoa tem que estar muito consciente do que está fazendo, a pessoa tem que estar muito ciente de que aquilo que ela está fazendo é o correto dentro da forma da lei. Entendeu? Sim. Simples assim. Isso é o que valida, né? É o que vem validar. Isso é o que valida, exatamente. E se a pessoa não trocar, continuar usando o nome de solteira, isso acarreta alguma coisa? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Ela só vai. O número continuou o mesmo, né? Continua os mesmos, só vai mudar na carteira de trabalho dela,
ela tem que levar o RH para o RH colocar lá a data do casamento, que ela agora é uma pessoa casada, então muda. E quando ela chega para fazer qualquer coisa, ela vai levar o quê? A certidão dela. De quê? De casamento. Ela não tem mais a certidão de nascimento porque fica retida no cartório. Todos nós perdemos as nossas certidões de nascimento quando nós nos casamos a primeira vez. E quando nos casamos pela segunda vez, aquela certidão de casamento averbada também fica com a gente, mas sem efeitos mais, nós somos uma nova pessoa. Um novo nome, com um novo estado civil, não mais divorciada, e sim casada, não mais viúva, entendeu? Solteira nunca mais. Uma vez casada, solteira nunca mais. Ficou viúva, ela não é solteira, ela é viúva, né? Ela não é mais. Casou, solteira nunca mais. E esses documentos, por exemplo, que você falou da certidão de nascimento, a pessoa pode ter uma xerox, pode usar, mas ele não tem validade mais a partir do momento que casou, né? Nenhuma validade. Ela pode ter feito até, já aconteceu isso, de pegar, pedir uma segunda via, ficar com uma e entregar a outra, né? Eu tenho esse, não tem a menor validade. A hora que bater em qualquer lugar esse documento, que cruzar as informações, já vê que aquela criatura é casada, não mais solteira. Ainda vai passar 20 anos. Partindo para um próximo ponto aqui, a gente chegou Sim. a comentar algumas coisas, mas dentro desses parâmetros que a gente mencionou, quais seriam alguns motivos que possam impedir a realização do casamento que você tinha mencionado no começo? Então, primeira coisa, né, impedir totalmente o casamento. Uma pessoa de um poder aquisitivo alto, com uma idade avançada, com alguém bem jovem. É impedimento. Não tem como. O cartório, o juiz lá, não vai aceitar. Vamos imaginar, um homem ou uma mulher com 89 anos, 87, vai casar com uma menina de 20, 22. Está impedido, não vai casar. É casado, não se separou, vai dar entrada, é bigamia, vai até preso, não vai casar. Né? E dentro da parentela, pai com filha, acontece. Às vezes a união deles, sem oficializar, mas existe. Tio com sobrinha, não pode. Irmão com irmã, tudo isso é impedimento. Né? Ah, mas Fátima, ele é irmão. A Fátima que escreveu. E se o homem quiser? Não é questão de querer, né? Vai ficar querendo, porque não pode. Não pode, porque fica caracterizado um certo interesse que não seja um amor simplesmente financeiro. E esse homem deve ter uma família. E essa família tem que ser preservada. Né? Os bens dessa família têm que ser preservados. Entende? Esses códigos que caracterizam toda essa regulamentação, eles estão registrados em alguma forma específica, não? Como não? Não, porque você acabou... Esses códigos que norteiam está no Código Civil. Está dentro, na Constituinte nova, na nova Constituinte está lá. Pega a Lei 6.015 e começa lendo. Ele, inclusive, foi alterado, né, com relação a... Houve várias alterações já, mas o casamento, ele continua, pelo contrário, ele foi ajustado para melhor, entendeu? Para melhor segurança da família, dos filhos, dos herdeiros. Mas isso tudo está, compra um Código Civil, baixa, que tem aqui, PDF, a pessoa olha, ou então bota aqui a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 73, dá uma olhada nela, né? Dá uma olhada nas leis que regem um casamento. Bota só assim, qual a lei que rege o casamento? Então o Google vai te entregar. O que pode impedir um casamento? Tem um outro fator que a gente vê acontecer muito, né? Pelo menos isso em várias circunstâncias, são pessoas querendo naturalização americana, por exemplo. Isso. Né? Que acontece Isso muitas daí é vezes complicado. isso aí. Isso daí é complicado. A pessoa vem quer se casar, porque quer ficar lá, e depois se separa. Só que, o que acontece nesse caso?
Eu já fiz vários casamentos de pessoas de fora do país. Brasileira, geralmente é a mulher brasileira com um homem estrangeiro, um homem dos Estados Unidos, britânico, alemão, enfim. Quando eu vou lá no consulado, para a gente dar entrada na papelada, aí vem a papelada dele para cá, para o consulado, referente à origem dele, e beleza, aconteceu o casamento foi realizado, o próprio consulado, vou citar um que eu fiz agora há pouco tempo, ele é britânico e ela brasileira. Então, eu fui no consulado, a gente resolveu tudo, tá tudo ok, o consulado me indica um tradutor juramentado, mesmo que eu fale fluentemente a língua dele, o restante dos convidados não falam inglês. Então, eu tenho que fazer a cerimônia na língua de origem da noiva e ter um tradutor juramentado. Então, esse tradutor juramentado é indicado pelo consulado britânico, me indicou. Aí eu chamei essa pessoa, conversei com ela, disse quantas pessoas vinham da Inglaterra para cá no casamento, eram 8 pessoas no total, ela aluga 8 pontos eletrônicos, coloca no ouvidinho de cada um deles, do noivo e de todos os convidados que vieram da Inglaterra, e aconteceu o casamento com a tradução simultânea. Beleza, assinou o documento, beleza. Quando ela foi para Londres, ela foi para lá, foi embora, 2 meses depois que chega lá, ela tem que levar, eu tive que ir no consulado, pedir, que já entregou todo o documento, já passou, e eu tive que ir no consulado, pedir a certidão de casamento com total teor. O que é isso? Tudo que aconteceu, tudo que foi prometido, tudo que foi falado, aconteceu e vem nesse documento, total teor. Ela veio para mim, eu peguei, mandei para ela. E lá, ela recebe, ela é brasileira, ela recebe, nas horas mais impróprias, visita de um assistente social, vamos dizer assim, alguém, né? Para ver se realmente são casados, se estão morando juntos, se existe alguma coisa familiar ali dentro, se tem fotografia deles dois, se eles estão bem cedinho, 6 da manhã, toca para ver se eles estão dormindo juntos. Entendeu? Não é tão assim. Mas não tanto, né? Tem pessoas que fazem isso, ficam ali, passam uns 2 anos, uma situação, e depois sai fora, acabou. Mas existe uma fiscalização da imigração, sim. Eles vão lá para saber se aquela brasileira está casada realmente, se não foi só para ir morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá. Entendeu? As pessoas que eu já casei desses lugares. E me falam, já manda para mim a certidão com total teor. Eu dou entrada, 30, 40 dias sai, eu mando para eles, e eles recebem essas visitas, 10 da noite, 5 da manhã. Porque horário de almoço, seja lá o que for, eles vão receber visitas para realmente saber se houve verdadeiramente uma união daquele casal ou se não é um jeitinho para eles poderem, para ela poder ficar lá ou ele poder ficar aqui. Nativo, né? E aí tem uns que deixam logo vir um filho e pronto, e aí já fica, já pega a cidadania e vai embora e acabou. Entendeu? E tem muita gente que faz casamento aí, eu soube de um casamento, uma pessoa me contou já, o casamento foi feito e não teve tradutor. O celebrante falava em português e em inglês, eu falei, tá errado. É crime, não pode. Ele não pode de jeito nenhum. O rapaz, a criatura não sabe falar nada em português. Ele está traduzindo, será que está na real tradução o que ele está falando? Será que ele não está assinando um documento ali que está tirando tudo dele? Então tem que ter um tradutor que é indicado pelo consulado daquele país, que é alguém de total confiança e que vai traduzir na íntegra tudo que eu estou dizendo. Tudo que foi lido ali, entendeu? Na hora que você lê os proclamas do casamento, ele é traduzido para ele e ele fazia assim. Quando eu falava alguma coisa engraçada, ele ria e todos os 8 convidados dele, todos eles riam também.
Então, realmente estava acontecendo uma tradução simultânea na íntegra, em tudo que eu falava. E aí a gente tem que tomar o cuidado para não falar gírias. Eita! Para não Opa, até falar o telefone gírias. caiu. Pois é, né? Eu estava falando, eu lembrei de você, Mary Jane, que passou por isso. Eu estou citando aqui, eu lembrei de você. A gente, na hora que está ali fazendo a cerimônia, tem que ter muito cuidado para não falar gírias que não tem tradução. Eu tenho que ser uma tradução, tem que ser um casamento um pouco tanto quanto formal. Você entende? As nuances que entrelaçam uma cerimônia de casamento não é tão assim, vou lá e vou fazer porque eu vi alguém fazendo. Você tem certeza do que está fazendo, tem que ter certeza de que você está lidando com leis, está lidando com documentos, está lidando com a vida de uma pessoa que está mudando completamente. Exato. E isso não pode ficar assim, entende? Tem Desse todas as jeito. suas nuances, né? Exatamente. Não, aí aparecem os aproveitadores, aí aparece um monte de situações que, infelizmente, o mercado está impregnado disso. O cara Infelizmente. pega, o cara pega uma experiência e acha que aquilo tem um valor, né? É, é. Um dia desse eu me assustei, eu falei, ué, essa criatura era cerimonialista e hoje está aqui, celebra o casamento? Como assim? Qual o conteúdo que essa pessoa tem para ser? Ela ontem era cerimonialista e acordou hoje celebrante? Ah, celebrante social? Como assim? Tem toda uma sequência. Eu faço milhões de perguntas. Principalmente porque eu trabalho muito com as cerimônias alternativas. E essas cerimônias alternativas, elas têm que ser realmente, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não é simplesmente eu colocar um potinho com areia ou misturar a água amarela com a água azul para virar verde, para ter aqueles poemas bonitos. Não é isso. Tem que saber da essência, de onde está partindo aquilo. Por exemplo, quando eu faço a cerimônia celta, ela é uma cerimônia que me dá muito trabalho, são 9 passos que acontecem nessa cerimônia, e que eu faço um estudo muito grande da família da pessoa, não é eu só vou chegar lá e vou, eu vi fazer, eu vou reproduzir, não é reprodução, é estudo. Todas as Tudo de cerimônias. casa, né? Sim, todas as cerimônias alternativas, elas requerem estudo, saber como nasceu, como é que foi Calma que nós criado, vamos chegar o que lá. Calma que nós vamos chegar nas cerimônias alternativas. É o nosso último tá tópico bom. aqui. Calma aí. Eu sou assim, Calma. tá? Um próximo passo aqui da gente trocar informação é justamente sobre habilitação prévia ou pós-cerimônia, né? Sim, mas a gente já falou disso, Sim, que é mas aí no começo, aquela. só para a gente detalhar um pouquinho a mais. Ah, tá. Então, a prévia é aquela que eu vou com 60 dias antes do casamento, ou 45, dependendo da demanda daqueles meses que eu falei, que é maio, setembro e outubro. Aham. Essa é a habilitação prévia. Eu dei entrada, todos os trâmites correu, entrou lá e aconteceu, beleza. Estou habilitada a fazer aquele casamento, não existe impedimento algum. É porque eu queria voltar justamente num ponto aqui, porque pelo menos por aqui, Sim. só se marca o casamento com 3 meses antes. É isso? Não necessariamente, você pode marcar. Você pode fazer com 3 meses antes. Você vai no cartório. Eu falo Por exemplo, assim, se por você exemplo, vai se a pessoa casar no quiser. cartório, Isso, a pessoa quiser casar casar no no cartório cartório, seis aí são meses 3 meses. antes. 3 meses, 6 não. Então, Para é você, isso que é aqui só no para Rio, confirmar. tá? Você vai casar no cartório, não é aqui no Rio, não é no salão de festas, não é na praia, não é num barco. É dentro do cartório e a festa vai ser outro dia, em outro lugar, com um celebrante social. Então você tem 90 dias para ir, você vai 90 dias antes, você já tem a data, já tem tudo certinho. 90 dias antes daquele dia da sua celebração, você vai no cartório e dá a entrada. Vai correr os trâmites, ele vai marcar o dia do casamento, aí é o cartório que marca o dia do casamento civil, aí os noivos vão para lá de manhã cedo, tem aquela fila horrenda, né, com 80 pessoas, 50 pessoas, pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, calor, fica todo mundo do lado de fora aguardando, pegou a senha para quem é o primeiro, chega lá às 7 da manhã para começar a casar às 11. Então, ela se casa no cartório, beleza.
recebe a certidão na hora. Maravilha. Agora, para casar com habilitação prévia, com efeito civil, no salão de festa vai de 45 a 60 dias. E como você falou aí no começo, não é ela que escolhe. Por exemplo, ela pode planejar, eu quero casar sábado, Sim. civil tal hora e à noite É. tal hora. Casamento Mas civil é nunca é o preciso. sábado, tá? Casamento civil no cartório nunca é aos sábados. É sempre Não, dia de semana. Aqui no Rio, mas não. No civil, aqui sempre dentro foi. do cartório. Aqui Não no tem. civil, no civil, É dentro do mesmo. cartório, só aos sábados. Cartório, cartório aqui só é aberto sábado para óbito e nascimento. Para por aí. Aqui, Aqui, por isso, aqui, cada estado tem a sua modalidade de como trabalha. uhum, Aqui no Rio aqui, não tem essa. e aqui já faz muito tempo. Só no sábado, assim, logicamente tem sexta, tô falando assim, mas a maioria é sábado, só na parte da manhã. 7, 8 horas da manhã até meio-dia só. Ah, entendi. Engraçado, Não, né? aqui é sempre de manhã, mas terças, quintas ou sextas, depende do cartório. Cada Uhum. comarca tem o seu dia preferido. E geralmente é quinta-feira, a maioria é quinta-feira. Aí casa na quinta e no sábado tem a cerimônia no salão de festas, ou na praia, Uhum. ou seja lá como for. Entendeu? E Só o voltando, casamento, sim, volta. só voltar num pequeno detalhe com relação, você tinha colocado, com relação à mudança de nomes. Porque às vezes muitas Hum, pessoas pensam que os nomes podem sim ser trocados, e tanto faz ser do homem quanto da mulher e tal, mas às vezes fica alguma dúvida com relação a como que pode proceder isso, né? Porque às vezes a pessoa pensa que pode mudar o nome inicial, pode mudar tudo, não, né? só os dois últimos nomes. Só os Isso, dois, pode tirar os exatamente. dois últimos ou tirar só o último. Não pode tirar nome no meio, por exemplo. Vamos imaginar, Conceição de Oliveira Santos de Carvalho. Oliveira, ela não pode tirar. Ela pode tirar o Carvalho, vamos imaginar. Uhum. Ela não pode, ela pode colocar os dois últimos nomes do noivo, ou então só o último nome do noivo, mas ela não pode tirar o nome do pai e da mãe, ou então ela deixa o nome todo e coloca o último nome do noivo. A Mary Jane está dizendo que é lá em São João de Meriti, faz casamento aos sábados. Aqui no Sábado, né? Rio, na capital, na Baixada, faz. São João de Meriti, aí já é um outro município, tem uma outra pegada. Aqui no Rio, não conheço cartório que faça sábado. Casamento, a maioria deles é só terças, quintas e sextas. Ótimo. Eu tinha separado muitas fotos para a gente colocar Pois enquanto a gente é, estava que falando, coisa, né? mas aí acabou que não deu Ah, certo, né? Inclusive, não vamos deu, entrar é. então na questão das cerimônias alternativas, né? Como que elas podem ser introduzidas dentro Então, dos casamentos com as suas formalidades legais, porém aproveitando toda a sua cultura, vamos dizer assim, né? Que todos os seus ancestrais trazem. é, exato, porque eu fiz um curso, foi em 2018 até 2019. E cerimônias ao redor do mundo. Então, eu aprendi 105 cerimônias de 105 Olha só. países diferentes. Muita coisa a gente consegue adaptar aqui para o Brasil, outras de jeito nenhum. E tem umas coisas assim que são bizonhas, que a mulherada não tem condições de aceitar de jeito nenhum. São países lá de cima da Ásia, não sei para onde, que tem umas coisas assim muito loucas. Então, mas eu aprendi. Eu estudei e eu vi como é. E tem outras que você consegue adaptar para o Brasil, para a nossa característica, para a característica do Rio de Janeiro, que é um lugar totalmente tropical, samba, né, carnaval, cerveja, praia. Então você pode muito bem adaptar. Para cada estado, a gente fez um estudo e adaptamos para cada estado do Brasil a pegada daquela cerimônia. Uhum. E assim, por exemplo, um casal chega para mim e fala assim: ai, Jean, eu quero fazer a cerimônia da caixa e vinho. Aí eu, beleza, por quê? Então eu vou começar a perguntar por que ela quer. Você conhece? Não, porque eu vi uma colega fazendo.
E eu achei muito bonito e eu quero igual. Bom, então eu vou te explicar a origem. Isso eu, Jean Ferreira, celebrante de casamento e juíza de paz. Eu tenho uma entrevista com a noiva e eu vou explicar o porquê, como nasceu aquela vinho e caixa, qual é o significado dela, por que que é feito, o respeito que tem que ser feito àquela cerimônia, tem que tentar realmente levar ela na íntegra, enfim. Ah, eu quero a cerimônia das velas. Ok, por quê? Do mesmo jeito, eu vou explicar como nasceu a cerimônia das velas, como nasceu a cerimônia das areias, né? Tudo isso eu explico para ela ver se está encaixando no perfil deles dois. De repente ela gosta, acha bonito, mas ela nem bebe vinho. Como é que ela vai fazer um vinho e caixa? Né? É uma cápsula. Ah, mas eu boto refrigerante dentro, eu boto não sei o quê. Não pode. A tradição é o vinho e a caixa, as duas taças e as duas cartas, que são lacradas e colocadas ali, para então, um ano depois, ela é aberta, o casal toma aquele vinho, comemora sua boda de papel e lê a carta do outro. Escreve uma outra carta, lacra a carta, bota ali dentro, bota uma outra garrafa de vinho com as mesmas taças, guarda por mais um ano e assim vai. Quando chegar 25 anos de casado, numa lindíssima cerimônia eu fico arrepiada toda vez que eu falo nisso. Aquela caixa com todo o legado daquele casamento é entregue ao primogênito. Então as pessoas têm que saber como é que é. Você vai ter filho? Não. Beleza. Então, não quer ter filho? E essa cerimônia que tem todo um simbolismo para os filhos, né? Então, você tem que saber qual é o tipo de cerimônia alternativa que você está fazendo. Né? Eu aprendi várias situações. Tem a cerimônia da árvore, tem a cerimônia da purificação, tem a cerimônia, tem centenas, a das rosas, é uma loucura. E eu tenho que ver se aquele casal se encaixa dentro da personalidade dele, se ele se encaixa dentro daquela cerimônia. Entende? Vamos atender o Não é pedido qualquer aqui jeito. da. Tá. Atender o pedido aqui da Celta. Fala mais sobre a Celta. A cerimônia celta é uma cerimônia belíssima. Ela tem 9 passos a serem cumpridos, onde 4 padrinhos, que não são chamados de padrinhos, são chamados de dóvidas, eles entram com 4 elementos. Esses 4 elementos, eles são levados ao altar, e cada um deles, baseado naquele elemento que foi feito o estudo do casal. Não tem aqueles 4 elementos ali que é só aqueles. Não, dependendo do estudo que eu faço do casal, eu vou inserir os 4 elementos. Que pode ser trigo, pode ser pedra, pode ser água, pode ser fogo. Depende. Tem uma infinidade de elementos que a gente leva. Então, baseado naquilo, aí aquela madrinha vai com aquele, por exemplo, vamos falar do trigo. O trigo representa fertilidade. E ela vai falar alguma coisa e desejar aquilo para aquele casal. E vai por aí cada elemento. A água, o fogo, a pedra, cores, entendeu? Uma infinidade de situações que são levadas para aquela cerimônia. Depois entra acho que a mãe e o pai, eles entram com o símbolo do Espírito Santo, né? Aquele cheio de esqueci uma pombinha no meio, é levado, colocado ali no altar. Então ficam pedras no altar, que tem que ser estudado qual é a pedra que rege o signo daquela pessoa, se é ametista, se é jade, então tem todo um estudo, por isso que é uma cerimônia cara, é uma cerimônia complexa, e ela demora um pouquinho mais que os 25 minutos das que eu faço, 25 a 30. Mas é belíssima. As músicas que tocam são todas muito cheias de simbolismos, entende? E, assim, diante do altar é colocado, pena que eu não vou botar umas fotos aqui para vocês verem, é colocado o ponto de encontro, é feito ali no chão com pétalas de rosa e folhas, o ponto de encontro do noivo, que fica ali para encontrar sua amada dentro daquele ponto de encontro.
Então tem uma série de coisas belíssimas nessa daí que eu dou quando eu dou aula a respeito dessa cerimônia. É, é assim encantadora, eu fico encantada com ela, porque tem assim simbolismo de amor. Ela só pode ser feita ao ar livre, ela só pode ser ministrada por uma mulher celebrante. Homem não pode celebrar. E é uma coisa assim muito interessante, carregada de amor, carregada da natureza, né, da força do vento, da força do mar. Quer dizer, é uma coisa assim muito bonita, muito simbólica e que realmente é algo assim que deixa os participantes assim extasiados. Gente, o que é isso? É uma Então, cerimônia bela. eu E vou o fazer uma final dela, pergunta. sim, só para finalizar a celta, o final dela é uma oração celta, que é a coisa mais linda da vida, sabe? A Eu vou quantidade. fazer uma pergunta aqui, mas já sei a resposta, né? Dentre todas essas cerimônias, dentre todas essas cerimônias que você mencionou, qual a que você mais gosta? É a celta, claro. Amo essa cerimônia, ela é linda demais. Eu gosto da celta e gosto da cerimônia das velas. Por causa do conteúdo dessa cerimônia das velas, né? Que ficam duas velas, são três velas apagadas e uma acesa no altar. As duas mães pegam essas duas velas, né, e acendem naquela vela que está central ali, entrega a noiva e entrega a outra noiva, simbolizando que elas deram entrega ao noivo e à noiva. E simbolismo qual é? A mãe deu à luz aquele filho, a mãe deu à luz aquela filha. Uhum. Então, no meio tem uma vela maior, decorada, muito bonita. As minhas geralmente têm monograma dos noivos, né? Bem decorada, bem bonita. Os noivos unem as duas chamas que estão acesas e acendem a vela que está apagada, que representa o matrimônio. Enquanto isso, eu vou falando umas palavras, depois eles repetem essas palavras, as velas voltam para ele, vida de solteiro, apaguei, apaguei, acabou a vida de solteiro. E aquela vela acesa no centro é depois carregada e colocado junto aos bem-casados. Isso é uma adaptação dessa cerimônia. Geralmente apagavam a vela, largavam para lá, não, essa vela fica até o final da festa, junto dos bem-casados, porque tem um simbolismo, nasceu uma nova família naquele momento, o Com fogo do certeza. amor está ali ardendo, junto dos bem-casados, que muitas vezes tem foto dos pais casando, aqui no Rio se usa muito isso, colocar foto dos pais próximo ao bem-casado, e tem aquele fogo ali, daquela vela que foi acesa de uma nova vida que começou. Você entende? Então, Entendo. é isso, né? Tem muito estudo para Muito, poder muito legal. fazer. Eu vejo que a gente poderia fazer muito mais, viu? Que com essa live aqui, a gente tem Sim. um tempo aqui, mas se a gente for aprofundar em cada assunto, tem muitas Ah, coisas para é ser muita falado coisa, mesmo. muita coisa, muita coisa. Eu não Mas sei é se você tem um assim, outro compromisso aceita... aí, mas olha, acho que não, a não gente tem. poderia finalizar então, porque Sim, podemos, podemos. depois a gente volta a alguns assuntos especificamente de documentação, que a gente vê que tem muitas outras coisas, quando a gente Tem menciona muita dúvida quanto a isso. com Tem muito... relação principalmente à lei, né, 6.015, Sim, com relação ao livro, que eu acho que tem muita coisa que pode ser falada. sim, sim, sim. Mas eu quero agradecer demais a sua presença, Nossa, sou eu que agradecer, agradeço o agradecer, convite. Isso. agradecer pela sua participação, por você ter acreditado no projeto e trazido Ai, essas informações que eu tenho certeza que quem ficou pôde aproveitar. Eu quero agradecer muito, pedir para você deixar suas considerações finais aí para a gente tá finalizar acabando. então. 26 segundos, gente. Foi um prazer muito grande. Eu fui convidada por ele. Está invertido. Ele teria que estar em cima, mas não foi possível. Mas foi um prazer muito grande estar com você nesse momento, participar dessa live. Fique à vontade para tirar as dúvidas que quiser. E eu estarei aqui a hora que for necessário. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Um beijo no coração de cada um de vocês.